porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém. Oremos. Ó Deus, que trouxe novamente o Senhor Jesus da morte e da sepultura, e o tem apresentado a nós neste dia como um sacrifício vivo, nós humildemente dedicamos as nossas vidas para ti mais uma vez, sobre os pensamentos de que tu serias tão cuidadoso de nós, tão cuidadoso para conosco, e enquanto nós éramos ainda pecadores, mortos em pecados e transgressões, tu enviaste o teu Filho unigênito na forma de carne pecaminosa para se tornar uma propiciação por nossos pecados, para que o inocente, sofrendo pelo culpado, pudesse nos reconciliar novamente juntos em companheirismo contigo. E, ó Deus, se há pecado em nosso meio neste dia, algo que talvez impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem de Deus a cada um dos nossos corações, nós oramos que humildemente, Senhor, tu perdoe as nossas transgressões, limpa-nos pelo sangue do Senhor Jesus, e que nós conhecemos em nós mesmos que nós não somos nada, e nós confessamos que nós não somos nada, porém tu és santo, tu és verdadeiro, tu és justo, tu és a própria fonte de misericórdia. E nós humildemente rastejamos para lá hoje, com almas penitentes, visto como um testemunho tem acabado. Ó Deus, te pedimos que este testemunho vivo possa permanecer sempre conosco, que a tua palavra possa sempre estar conosco, nos edificando, nos ajudando, e que possamos, assim como éramos antes um testemunho do mundo, que possamos testemunhar do teu reino, de uma nova vida que o Senhor tem nos dado, quando fomos lavados e redimidos pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, em propiciação por nossos pecados. No nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor atenda às nossas orações e os rogos, os pedidos dos nossos ouvintes, porque te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vocês podem sentar. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e cremos que nestes últimos dias a Bíblia, mais uma vez, tem se cumprido. Malaquias 4, versículos 5 e 6, promete que nos últimos dias Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E a mensagem trazida por este homem de Deus, por este ministério profético, prepararia a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a dar boas-vindas ao Senhor nos ares. E queremos lembrar para os nossos irmãos e ouvintes que nós estamos à sua inteira disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento dentro das Escrituras, naquilo que nós temos ensinado durante as nossas programações. Nós lemos as Escrituras no livro de São Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Lamentavelmente, é uma grande multidão que entra pela porta larga que conduz à perdição. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são aqueles que a encontram. O nosso Senhor estava dando esta severa advertência ao povo de sua geração, e aquelas pessoas não eram pessoas normais, não eram pessoas comuns.
eram pessoas altamente religiosas. E ele disse: estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e poucos haverão que a encontrarão. E agora, meus amigos, isso não foi porque eles não eram religiosos. Parece até que Jesus estava falando para salteadores, ladrões, prostitutas, mulheres de vida livre, para mentirosos, para homens qualquer, ralés da sociedade. Mas Jesus não estava falando para esta classe de pessoas. Jesus estava falando para a nata da sociedade, religiosamente falando. Eram religiosos, sacerdotes, fariseus e saduceus. E porque eles tinham confiado na igreja e em seus credos, em suas crenças, na sua religião, eles tinham confiado na denominação à qual eles pertenciam, aquilo que eles tinham crido até um ponto em Deus, e eles pensavam que estava tudo bem, crendo em Deus da maneira que eles estavam crendo. Porém, ele, Jesus, lhes estava dizendo que haveriam poucos que entrariam para o reino dos céus. Mesmo dizendo isto para membros de igreja. E eu estou te perguntando nesta programação se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração a qual nós pertencemos. Precisamos fazer um paralelo para não termos as Escrituras apenas no passado. Precisamos pegar a história da Bíblia, os acontecimentos da Bíblia e trazer para os nossos dias, para sabermos o que está se repetindo, o que está se cumprindo, o que Deus está dizendo para nós. Uma vez que passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então aquilo que Jesus falou para a sua geração, as repreensões que ele deu para aquele dia, servem igualmente para o dia de hoje, porque as histórias se repetem. Os pecados constantemente são repetidos. Não existem novos pecados sendo lançados como uma nova moda. Pecado sempre permanece pecado, mentira sempre permanece mentira, engano sempre será engano, desde que o diabo cometeu a primeira iniquidade, desde que Lúcifer praticou seu primeiro ato criminoso, de lá para cá, os pecados são os mesmos. As pessoas que mudam, mas os espíritos são os mesmos. Os espíritos, eles não morrem. Então, se nos dias de Jesus, ele condenou aquela geração, condenou os religiosos, condenou o espírito reinante naquele dia, hoje, em pleno início de século 21, a palavra de Deus continua combatendo os mesmos erros, falando contra os mesmos pecados, expulsando das pessoas a mesma classe de espírito. E eu estou perguntando nesse instante se eu poderia ainda comparar aquela geração com esta geração. Meus amigos, a repreensão de Jesus, o convite de Jesus quando disse entrai pela porta estreita, ele estava se referindo exatamente no tempo quando estava se encerrando a dispensação judaica. Estava ali no final da dispensação da lei, para entrar a dispensação da graça. E ele estava se referindo de novo às gerações diferentes, e diferentes fins de diferentes dispensações. O pecado, o engano, o pecado religioso que estava naquele fim de dispensação da lei, é o mesmo pecado, é os mesmos problemas que temos hoje
quando estamos mais uma vez numa mudança de dispensação, quando estamos encerrando no final da dispensação da graça e já estamos despontando o alvorecer de um novo dia, que nós chamamos a dispensação do reino de Deus, ou o milênio que está para muito em breve. Jesus, através de sua palavra, continua falando as mesmas coisas. E estava lhes dizendo que a mesma coisa que havia sido feita em dispensações anteriores, estava sendo feita perante eles em seu dia. E eles falharam em o reconhecer como a mesma palavra que tinha vindo na dispensação de Noé. Eles falharam em ver que aquele homem, a palavra de Deus feito carne, era a mesma palavra que veio na dispensação de Moisés, ou na dispensação dos patriarcas, ou na dispensação dos profetas. E vejamos algumas das coisas das quais ele estava falando. Um grande exemplo que podemos tomar é este. É que as pessoas que ouviram as repreensões de Jesus não podiam crer que Deus estava naquele homem. E aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo um homem, todavia fazia a si mesmo Deus. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. Porque Deus é espírito, Deus nunca foi visto por ninguém, nunca um homem conseguiu ver a face de Deus. E agora, como pode uma pessoa que comia, bebia, foi chamado de glutão e beberrão? E como podia aqueles homens, os pregadores da lei, compreender que Deus estava naquela carne, que Deus estava naquele corpo? Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. Porque o homem é sempre foi o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. E isto serve exatamente como uma pedra de tropeço, porque as pessoas esperam grandes feitos, grandes obras, as pessoas esperam anjos subindo e descendo, batendo asas e pregando o Evangelho. As pessoas esperam grandes sinais no sol, na lua, nas estrelas. Muitos esperam luzinhas piscando para lá e para cá, para ver se Deus está falando com ele. Muitos apertam os olhos até que começa a ver vagalumes e falham em ouvir a voz de Deus, falham em ser admoestado por Deus, porque enquanto se procuram Deus em lugares estranhos, Deus fala ao seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E Jesus se referiu a eles como sendo um tal tropeço. Sobre Abraão, Jesus disse: se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo. Jesus estava com estas palavras dizendo de uma maneira absoluta que os seus interlocutores não eram da descendência de Abraão, não eram filhos de Abraão, de maneira nenhuma. Eu digo, não eram filhos de Abraão segundo a promessa, porque de uma forma natural, pela linhagem natural, eles eram perfeitamente da descendência de Abraão. Mas a descendência de Abraão, segundo a carne, ela não vale. Para isto tem que haver um novo nascimento, para que haja uma morte de natureza.
para que a velha natureza morra, seja sepultada, enterrada, e você passe a ter uma nova vida, como filho, uma filha de Deus. E enquanto eles disseram que eram filhos de Abraão, Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, porque Abraão se regozijou em ver o meu dia e se alegrou ao vê-lo. Mas, meus amigos, por que Abraão viu o dia de Cristo? Porque Abraão viu. De acordo com as Escrituras, Abraão era um profeta. O próprio Deus que disse para Abimeleque: não tome a mulher do meu profeta. Veja, e sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado, Jesus tinha dado uma prova. Do jeito que ele se apresentou para Abraão, ele estava agora se apresentando para aqueles que se diziam filhos de Abraão. E eles não passaram na prova, não passaram no teste. Se a palavra é a mesma, se as coisas se repetem, outra vez Deus tem vindo nesta geração para trazer o povo que se diz crente, o povo que se diz eleito, o povo que se diz da mensagem da hora. Deus, mais uma vez, tem vindo trazendo uma prova. Que ele era o Messias naquele dia. Que ele estava ali manifesto como Filho do Homem. E eles não passaram no teste. E eu me pergunto se nós temos passado no teste de Deus nesses últimos dias, quando mais uma vez ele tem se apresentado perante nós, numa carne, num corpo de carne, através de seu profeta. Sim, meus amigos, ele lhes tinha provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias lhe estava seguindo. E isto havia sido desta maneira através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias, e este sinal do Messias, quando se manifesta, ele discerne os pensamentos, ele discerne os desejos dos corações. Ele diz até mesmo o que você está pensando agora. Todavia, ele fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, isso fez eles tropeçarem, porque eles não podiam entender isto. Se foi prometido para que no final da era de Laodiceia o sinal se repetisse, outra vez o sinal do Messias fosse manifesto perante nós os gentios, pela última vez, as pessoas falham em ver, as pessoas blasfemam, não creem, não entendem. É exatamente porque, mais uma vez, o sinal do Messias veio, mais uma vez, num corpo de carne, simplesmente no homem. E quando Abraão, a quem aqueles homens consideravam pai deles, quando Abraão se encontrou com Deus, Deus estava também em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, ele comeu pão de milho, bolo de milho, ele bebeu leite e comeu manteiga na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. Agora, Deus é espírito. Um espírito não precisa de comida, um espírito não precisa de bebida. Mas o grande espírito, Elohim, Deus mesmo, ele apareceu a Abraão em um corpo de carne. Deus numa carne humana. Deus em 16 elementos. O profeta de Deus para o tempo do fim, o irmão Branham nos ensina que o homem é composto de 16 elementos químicos. E estes 16 elementos, você encontra ele tanto na terra como no espaço. Estes 16 elementos químicos, tais dele como cal, cálcio, petróleo,
luz cósmica, ferro, potássio, fósforo, 16 ao todos. É com estes 16 elementos que é formado o corpo humano. Se você queima um corpo humano, se você desintegrar as moléculas, o que compõe o corpo humano, você vai extrair dali exatamente estes 16 elementos. Deus pegou esses 16 elementos e com ele formou Adão. Adão. Por isso tudo que existe no universo, no macrocosmo, existe agora também no microcosmo. O homem, o ser humano, é o mundo em miniatura. Assim como num pequeno comprimido, você tem todas as composições de uma grande caixa de remédio. O homem, tudo que existe no universo, na natureza, está composto no nosso corpo. Porque Deus pegou os 16 elementos e dele formou o primeiro homem, Adão. E todos aqueles que nasceram, que descenderam de um homem e de uma mulher, eles vêm a este mundo sendo participantes desta natureza humana, sujeito às 3 dimensões, luz, matéria e tempo, e sendo composto desses 16 elementos. Por isto que o homem não está completo. Ele não está completo apenas com 16 elementos. O homem foi formado no 6º dia. 6 é o número do homem, é o número incompleto. Por isso que ele precisa alcançar o 7º, o qual é perfeição. Mas para que o homem alcance o 7º, a perfeição, ele precisa, além dos 16 elementos, ter mais 7 elementos. Só que os 16 elementos químicos, que encontra-se no universo, que encontra-se na Terra, os outros 7 não se encontram na nossa dimensão. Os outros 7 elementos só podem se encontrar no próprio Deus, o qual nos fez. Além dos 16 elementos químicos, para que você possa alcançar a natureza de Deus, ou para que você saia do número 6 e alcance o 7º, a perfeição, você precisa agora de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. São mais 7 virtudes que, quando se junta com as 16 do nosso corpo, forma então um homem Jesus, um homem Cristo, ungido com o Espírito Santo, um homem perfeito, perfeito em Cristo, perfeito na palavra, perfeito em Deus. Mas Deus, Ele mesmo, Ele se apresentou a Abraão em um corpo, numa carne. Ele estava em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho, bebeu leite, manteiga, na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. Nosso pai Abraão reconheceu aquele viajante, reconheceu ele, Deus, e lhe chamou Elohim. Quando você lê nas Escrituras aquela paisagem onde 3 homens aparecem a Abraão, você encontra que Abraão se prostrou diante de um deles e disse: meu Senhor. Abraão chamou de Senhor. A tradução que você tem de Senhor, ela vem da palavra Elohim, que significa o alto existente, o poderoso limitado por um juramento, o qual é Jeová Todo-Poderoso. Mas, no entanto, é um homem vestindo roupas. Precisou de uma sombra de árvore. Um homem vestindo roupas, com pó no seu corpo, e se assentou sobre uma árvore, por causa daquela sombra da árvore.
e comeu carne e bebeu leite. Então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel e egoístas, injustos, como diziam ser, não podiam crer que ele, aquele que falava com eles, fosse o Filho de Deus. No entanto, Abraão viu um homem e reconheceu o próprio Deus, Elohim, Jeová Todo-Poderoso. E os seguidores de Abraão estavam agora também diante de um homem. E disseram: tu blasfemas quando dizem que és filho de Deus. Vejam, egoístas e justos, cegos, indiferentes, de coração cruel. Eles não podiam crer que Jesus fosse o Filho de Deus. E, no entanto, consideravam Abraão pai deles. Isto é um disparate. Isto é uma vergonha terrível. Como pode uma pessoa se dizer filho de Abraão e não professar a fé de Abraão? E não ter os feitos de Abraão? E não ter em si a justiça de Abraão? E não está diante de Deus como Abraão estava, a ponto de, obediente à vontade de Deus, e sacrificar Isaque, o seu único filho. Como pode hoje as mulheres se dizerem que são seguidoras de Maria e passam tanto tempo rezando o seu mantra com um velho rosário enferrujado nas mãos, com o cordão já preto do suor do seu pescoço, e ali constantemente rezando suas Ave Marias e suas Santa Maria, sem, no entanto, nunca está disposta a cumprir o único mandamento de Maria na Bíblia, que foi este: fazei tudo o que Jesus vos disser. Como pode um homem se dizer seguidor de Pedro, se dizer seguidor do apóstolo Pedro, e tem Pedro como devoto, e abre ali um bar de esquina e coloca bar São Pedro, padaria São Pedro, e acende fogueira na noite de São Pedro, e guarda o dia de São Pedro, mas, no entanto, a velha Bíblia que está empoeirada em sua casa nunca foi observada, nunca foi lido os conselhos de Pedro, o homem que o anjo disse para Cornélio: chama Pedro, porque ele tem palavras de vida eterna, ele tem palavra de salvação. Mas as pessoas que se dizem devotas de São Pedro querem saber das palavras de Pedro para a salvação? Quantos que usam a imagem de Pedro, a estátua de Pedro com molho de chaves na mão, porque crê e acredita que São Pedro é o chaveiro do céu? No entanto, quando Pedro estava em carne e ele abriu as portas do céu, ele disse: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó seguidores do Divino Espírito Santo, que guarda o dia do Espírito Santo, que tem a pomba como símbolo do Espírito Santo, por que não procurar obter este Espírito Santo, que é o selo que te sela para o dia da redenção? Como podem dizer seguidor dos apóstolos, se todos os mandamentos dos apóstolos e dos profetas, que estão registrados nas páginas da Bíblia Sagrada, não é reconhecido, não é visto, não é obedecido? Olha, meus amigos, como pode um homem e uma mulher se dizer seguidor de Paulo, de Pedro, guardar seus dias e feriados e todas estas coisas, e, no entanto, não procuram saber que aqueles homens receberam o batismo cristão, o batismo correto, e ordenaram que todos aqueles que desejassem a salvação também fossem batizados no nome de Jesus Cristo? E você vem com sua cara lavada, sem nenhum pingo de vergonha, e diz que é seguidor de Pedro, que é seguidor de Paulo?
que é seguidor de Maria porque faz uma novena à Aparecida? Como pode? Você acha que se Maria vivesse neste dia, ela aprovaria tantas devotas, tantas filhas de Maria, andando seminuas de qualquer maneira, parecendo realmente velhas prostitutas, com todo respeito às prostitutas, que pelo menos descaradamente diz o que são. E as outras que se chamam cristãs vivem pior do que elas, porque não têm coragem de exercer a profissão, como dizem, de exercer o ofício de mulher de vida fácil. No entanto, serão acusadas e condenadas por Deus no dia do julgamento, exatamente como as outras prostitutas, porque se deixaram cobiçar, se deixaram expostas como mercadoria barata, que já não tem mais saída na porta de mercado. Sim, aqueles homens que se disseram filhos de Abraão, Jesus disse: vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão se alegrou ao ver meu dia. E quando foi que Abraão viu o dia do Filho do Homem? Foi quando e Abraão se prostrou, se curvou diante dele e o chamou de Senhor, Elohim, o alto existente, o poderoso, aquele que está limitado unicamente pelo seu próprio juramento. E, no entanto, o Filho de Deus estava também num corpo de carne, e quando ele se disse: eu sou o enviado do Pai, disseram: tu blasfemas. Imagina, um homem que nós conhecemos, o seu nascimento, que não é bem acreditado. Existem comentários aí que uma mocinha ficou grávida sem ninguém saber qual é o pai. Conhecemos seus irmãos, suas irmãs, sabemos a casa onde ele foi criado, e ele agora se diz filho de Deus. Então, eles não eram filhos de Abraão. Se eles fossem filhos de Abraão, tinha se alegrado com o dia do Filho do Homem, do jeito que Abraão se alegrou. Foi assim que Jesus disse: Abraão viu meu dia e se regozijou ao vê-lo. E ele estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. Jesus, de costa para eles, dizia o segredo dos seus corações. Jesus sentado à mesa com eles. E quando eles murmuravam, dizendo se ele fosse realmente um profeta, ele ia saber que aquela mulher que está lavando os seus pés, que ela é uma mulher de má fama. Eles não abriram suas bocas, eles não falavam, apenas pensavam. E Jesus, em seguida, dizia o que eles tinham pensado. O que Jesus estava fazendo com isto? Estava exatamente repetindo a mesma história que aconteceu com Abraão, quando Deus, em uma carne, com as costas voltadas para a tenda, disse: Sara está indo lá dentro. Por quê? Ele, Jesus, estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne, as mesmas coisas que Deus fez em uma outra carne, quando ele se encontrou com o pai deles. E Abraão creu nisto, e eles não podiam crer nisto. E eu comecei dizendo a vocês que as Escrituras dos dias de Cristo precisam ser aplicadas em nossos dias. Não ficou apenas como registro da história cristã. Se passa-se os céus e a terra, mas a palavra de Deus não pode passar. Então nós precisamos entender que aquilo que aconteceu nos dias de Abraão se repetiu nos dias de Cristo e se repetiria outra vez no final de Laodiceia, quando o Filho do Homem se manifestasse outra vez. Lá se manifestou para os judeus. Agora, como último sinal, tem se manifestado para os gentios. E assim como os fariseus e saduceus dos dias de Cristo não viram, não compreenderam,
Hoje também os fariseus, religiosos e dogmáticos, eles não podem ver. Eles podem ver perfeitamente que Jesus é curador. Eles podem ver perfeitamente que Jesus cura. Eles podem ver perfeitamente que Jesus transforma vidas, que Jesus transforma viciados, que Jesus faz de um homem e de uma mulher uma pessoa de bem na sociedade. Tudo isto eles podem ver, como aqueles que viveram no dia de Jesus. Eles viam perfeitamente que Deus tinha aberto o mar vermelho, que Deus tinha caminhado com Israel por 40 anos, e os pés, os calçados não se rasgaram, as roupas não ficaram velhas, que eles cruzaram o Jordão pisando em terra seca, que eles venceram, conquistaram todas as cidades dos habitantes de Canaã. Eles podiam ver que as muralhas de Jericó caíram, simplesmente sem nenhum empurrão, sem nenhuma catapulta, sem nenhum tiro de canhão, apenas com som de chifres de carneiro. Eles podiam crer nisso. Mas eles não podiam crer que aquele que lhes falava era a palavra de Deus feito carne, de Deus naquela carne, habitando em plenitude. Isto eles não podiam ver, porque era a Escritura que estava se cumprindo diante deles. E Jesus ainda disse: hoje se cumpriu estas Escrituras ante os vossos olhos. Eu pergunto, como ficam hoje os que se dizem filhos de Abraão? Como ficam hoje os que dizem ser descendentes dos verdadeiros cristãos? Como está a vossa fé? Como está a vossa maneira de ver as Escrituras? É muito fácil fazer campanhas e pregar que Jesus é curador. É muito fácil dizer que Jesus é bom, que é maravilhoso, que dá tudo que as pessoas precisam. Mas eu quero saber quem de vós que me ouve e que me ouvirá poderá ver qual Escritura está se cumprindo diante dos vossos olhos. E sabem por que vocês não podem ver? Sabem por que vocês não têm conseguido enxergar o cumprimento da palavra? Porque o cumprimento da palavra, outra vez, como nos dias de Abraão e nos dias de Cristo, o cumprimento da palavra está outra vez em carne humana. E quando isto acontece, é porque Deus propositadamente tem se escondido dos olhos dos sábios e entendidos para se revelar aos pequeninos. Nos dias de Jesus, eles buscavam Deus na letra da lei. Eles buscavam Deus na letra de Moisés. E Deus estava numa carne. Deus tinha saído da letra e estava numa carne. Depois de 2000 anos de história de cristianismo, depois de tanto sistema eclesiástico, depois de ter se cumprido as palavras do profeta Paulo, de que viria a grande apostasia para o tempo do fim, depois de que se proliferaram mais igrejas do que bares, disputa-se em cada esquina uma, depois de tudo isto, Deus, nesses últimos dias, outra vez vem e se manifesta diante do mundo pentecostal, diante dos grandes religiosos, os grandes templos, os grandes ajuntamentos, e outra vez Deus cura enfermo, outra vez Deus expulsa demônio, outra vez Deus abre os olhos dos cegos, outra vez paralíticos andam, outra vez mortos ressuscitam. Maiores obras do que nos dias de Jesus são feitas. E tudo isso é aplaudido, porque também foi aplaudido nos dias de Jesus. Mas quando se chegou o momento de dizer: você tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, quando se chegou o momento de dizer: eu sou a comida do dia, quando se chegou o momento de dizer: eu sou o cumprimento de Malaquias 4, quando se disse: eu sou Apocalipse 10:7, aí é difícil de digerir. E isto é Deus provando
que não são filhos de Abraão. Porque, mais uma vez, o Filho do Homem tem se manifesto. E Jesus disse que quando Abraão viu o seu dia, Abraão se alegrou, se regozijou e convidou Elohim num corpo de carne a comer, a cear com ele, a ter comunhão com ele, a ter companheirismo debaixo de uma árvore. Por que será que pregamos? Por que será que gritamos? Da melhor maneira que entendemos, mostrando para este mundo que está preso, algemados em sistemas de homem, em sistemas nicolaitas. Por que será que estamos gritando para esta nação que Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra que não passa, outra vez tem se manifesta em um corpo de carne, em um profeta, cumprindo a parte das Escrituras referente ao nosso dia. E por que é tão difícil crer nisto? É difícil do jeito que foi difícil crer nos dias de Jesus, porque eles já tinham a letra da lei, que era a Bíblia dos seus dias. Eles tinham o Antigo Testamento e disseram, é o suficiente, nós não precisamos de nada. Eles não sabiam que depois do Velho Testamento ia ter ainda o Novo Testamento. Ai de quem dissesse que acima da lei e acima dos livros proféticos viriam 4 evangelhos, mais um livro histórico, mais 14 epístolas, mais tanta epístola universais e mais um livro profético. Isso seria uma blasfêmia dizer que ainda teria isto naqueles dias, há 2000 anos atrás. Do jeito que hoje no sistema denominacional, quando os homens têm tido a Bíblia como um direito privado, direitos privados, é assim que dizem, todos os direitos reservados, que seja a Sociedade Bíblica Trinitariana, ou a Sociedade Bíblica do Brasil, ou dos Conselhos do Bispo, de quem quer que seja, todos têm seus direitos privados de sua tradução. Mas quando Deus outra vez manifesta-se em carne e diz agora, além do Velho e do Novo Testamento, vocês têm a parte que não foi escrita, que é a voz dos 7 trovões, que João não pôde escrever, mas essas vozes seriam manifestas na terra, na carne, nos dias da voz do 7º anjo. Por que isto é difícil de ser escrito? Por que isto é difícil de ser aceito? Jesus estava provando eles, quando disse, vocês te dizem filhos de Abraão. No entanto, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E vocês dizem que eu blasfemo quando digo que sou filho de Deus. Ó terra de blasfemadores, ó fariseus e saduceus, líderes religiosos pagãos, chamo-os de pagãos porque eles não têm coragem de descer às águas e serem batizados de uma maneira bíblica e apostólica. Porque o Deus deste século tem cegado os seus entendimentos. E eu me dirijo às pessoas, eu me dirijo a você. Nós não temos compromisso com homens, nós não temos compromisso com religião, nós não temos compromisso com nenhuma igreja, nós não temos compromisso com nenhum grupo religioso. Se Deus tem nos levantado para pregar a palavra de Deus, o nosso compromisso é unicamente com aquilo que está escrito. E outra vez citamos aquilo que está escrito, dizendo, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, e vocês são iguais aos vossos pais. Líderes cegos, que não têm olhos espirituais para ver o cumprimento da palavra. E Jesus disse que é um cego que é outro cego, ambos cairão no buraco. E você sabe esta voz que você ouve? A voz de Malaquias 4, a voz profética, que como uma obra rápida está passando por toda a terra.
O grito da grande águia de Deus continua dizendo a todos os filhos, aos eleitos e predestinados que ainda não se deram conta de que são filhos de Deus. Porque a partir do momento que você se dá conta que é um filho de Deus, uma filha de Deus, você se livra do sistema, você se livra de conceitos humanos, você se livra de tradições, porque a verdade, a palavra da verdade, ela te liberta disto. Ela te liberta destas coisas e te dá uma verdadeira liberdade em Cristo. Aí você pode dizer, eu agora sim estou sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. E você pode me dizer o que é estar num lugar celestial em Cristo Jesus? Seria sentado nos bancos da maior igreja da cidade? Não! O profeta de Deus enviado para estes últimos dias, ele disse, quando você está em lugares celestiais em Cristo Jesus, é porque você encontrou a sua posição na palavra. Porque quando você encontra a sua posição na palavra, a palavra se encarna em você. É outra vez a palavra em corpos de carne. É outra vez o dia do Filho do Homem. Quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo está habitando em sua verdadeira igreja, em sua esposa, em sua rainha. E Jesus estava lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne. Eles não podiam crer nisso. Você está vendo? Oh, meus amigos, para encerrarmos este pensamento, quando Abraão estava sentado sobre a sua tenda, porque ele havia feito escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. Quando Abraão estava ali sentado, ele olhou adiante, e lá vinham 3 homens, com os pés empoeirados, suor escorrendo por sua testa. O sol estava muito quente. E Abraão, quando viu aquela cena, ele com visão profética, visão de águia, ele disse, aquele não é um homem comum, aquele é meu Senhor. Abraão, ele tinha um problema esse, que as pessoas não têm companheirismo com Deus. As pessoas não têm tido amizade com Deus. Abraão tinha. Abraão era acostumado a ouvir a voz de Deus. Abraão era acostumado a ouvir Deus falar. Deus disse, sai de tua terra e de tua parentela. Abraão saiu. Sai de Gerar. Abraão saiu. Faz isto. Abraão fez. Então Abraão era acostumado a ouvir Deus e obedecer. E quando ele não só ouviu, quando ele viu, ele disse, aquele que eu sempre tenho escutado sua voz, está vindo ali, vindo em direção à minha tenda. Meus amigos, você vê Deus vindo em sua direção? Mas não pense que era um grande feito, que era uma visão, que era algo tremendo. Não pense que tinha anjos subindo e descendo. Não pense que estava ali todo o exército do céu ao seu redor, um arco-íris por cima e por baixo, cometido na visão. Não, era apenas um homem com os pés empoeirados, com a poeira do deserto em seu corpo. Veio se aproximando, cambaleante ali com 2 ao seu lado, e Abraão chegou a um deles e disse, este aqui é Elohim. Sim, meus amigos, se as Escrituras se repete, se aquilo que aconteceu nos dias de Abraão aconteceu nos dias de Cristo e aconteceria nos nossos dias, você pode ter certeza de uma coisa: o mesmo quadro tem vindo para esta geração. Outra vez, Elohim tem vindo em um corpo de carne, em um profeta. E Deus tem enviado 2 anjos para esta geração. Billy Graham e Oral Roberts estão representados naqueles 2 anjos que foram tocar fogo em Sodoma e Gomorra. Mas Elohim, Deus numa carne, ficou com Abraão. E você sabe quem Abraão representa? Abraão representa a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo, do último dia. Aquela que consegue sair de Laodiceia e que mais uma vez
no tempo do entardecer, ela viu outra vez Deus em 2 pés. Deus numa carne. Aquilo que os fariseus e os judeus dos dias de Jesus não viram. Deus em uma carne. Eles não viram porque não era da descendência de Abraão. Hoje, a igreja eleita e predestinada, que é filha de Abraão pela promessa, pela fé, ela presenciou quando Deus outra vez veio a esta terra em 2 pés e comeu e bebeu junto com seres humanos. Deus em um corpo de carne, usando um profeta. E a este Deus em carne, a igreja tem se prostrado diante da palavra e disse assim: esta palavra é Deus. Esta mensagem é o mesmo Senhor que desce do céu. Sim, o homem não é nada, o mensageiro não é nada, mas a mensagem que ele trouxe, o anjo de Deus na coluna de fogo disse: tua mensagem precursará a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu me sinto precursado, eu me sinto preparado. Esta mensagem tem me preparado. E estamos convidando as pessoas a se entregarem às suas vidas, a entregarem suas vidas a esta palavra, a este Jesus Cristo, que tem se manifesto em nossos dias com a sua presença contagiante e vivificante, para que você o aceite de todo o seu coração e comece exatamente pelo seu batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim você pode estar certo de uma coisa: você não será destruído junto com os sodomitas. Você não será destruído nem cegado junto com os outros. Enquanto o fogo caiu em Sodoma e destruiu, Abraão estava em um lugar reservado, porque ele tinha recebido a visitação de Deus. Se você tem recebido a visitação de Deus nesses últimos dias, através da voz de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7, você pode saber de uma coisa: que o fogo que cairá nesta terra não te atingirá, porque antes disso você será tomado para o aprisco do Senhor. Porque a mensagem do profeta do último dia, ela teria que vir como veio antes da grande tribulação. Porque eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. É antes. Agora, você ainda tem tempo, porque se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E eu creio que se tem alguma semente eleita e predestinada que tem escutado, que tem dado ouvido a esta mensagem, através de nossas programações de fé, já tem se despertado, já tem sentido esta fome e sede de justiça, e tem procurado desde já mudar de vida, porque tem reconhecido através desta voz que é mais tarde do que se pensa. E a minha oração é que você o aceite, que você seja livre de todas as algemas do mundo, de todo pecado e embaraço que tão de perto te rodeia, de todas as algemas dogmáticas, que não algemam os braços de uma pessoa, mas algemam o cérebro, a sua liberdade, e o priva de ter um real gozo com Cristo. Saiba disto: a partir do momento que você conhece a verdade, esta verdade te libertará, porque o grande libertador tem vindo, trazendo liberdade, plena liberdade, para os corações dos seus filhos. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje a nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa programação. E se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem, a voz do sétimo anjo, entregando para este povo maravilhoso, que nos ouve com tanta singeleza, simplicidade de coração, anunciando para eles a voz de Deus nesses últimos dias. Se você deseja entrar em contato conosco,
Você pode escrever para o programa A Voz do Sétimo Anjo, Caixa Postal, número 12, Francisco Morato, São Paulo. CEP 07-901-970. Se você tem acesso à internet, você pode entrar no nosso site de evangelização, www.doutrinadamensagem.com.br. e aí você vai baixar estudo bíblico e vai entender melhor as coisas que temos anunciado. Estamos à sua inteira disposição, de acordo com nossas possibilidades, para atender a todas as pessoas que desejarem mais esclarecimento a respeito da mensagem que temos anunciado. Este é o tempo da restauração de todas as coisas. É o cumprimento das Escrituras, que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém.